Vamos falar agora sobre vetor velocidade instantânea. Então nós já definimos vetor posição, vetor deslocamento, vetor velocidade média e agora vamos falar sobre o vetor velocidade instantânea. Bem, da nossa definição lá de movimento unidimensional, nós já tínhamos visto que a velocidade instantânea ela é o limite, num tempo tendendo a zero, da velocidade média, ou seja, do deslocamento sobre o tempo. Aqui a nossa definição é extremamente parecida. Na verdade, esse limite a gente sabe que é uma derivada, Então, veja, a velocidade vetorial instantânea vai ser considerada o limite, num tempo tendendo a zero, do vetor deslocamento sobre o tempo. Isso quer dizer que a velocidade instantânea ela é a derivada do vetor posição no tempo. Assim como a velocidade instantânea, no caso escalar, é a derivada da posição no tempo. Então, nós temos essa nova definição. Primeiramente, o que significa ela no gráfico de trajetórias? Então, novamente, temos os nossos gráficos aqui, temos duas posições R2 e R1, E, vejam, se a nossa velocidade é uma derivada, a gente já viu que o significado de derivada está associado a uma curva tangente, a uma função tangente. Da mesma forma, o vetor velocidade, dado como uma derivada, ele está associado a um vetor tangente. Então, nós temos a nossa trajetória aqui em azul, mais claro, e o vetor velocidade em um certo momento, ele é tangente à trajetória naquele momento. Então, nesse momento T1 aqui, na trajetória, nós temos um vetor posição que sai da origem e vai naquele ponto, e o vetor velocidade é um vetor tangente a essa posição na trajetória. Então veja que ele está aqui, tangente, permeando apenas um ponto dessa trajetória, que é isso que significa tangente em termos de gráfico. O tamanho desse vetor nesse momento, claro, depende do valor aqui da derivada, E claro que esse vetor vai mudando com o tempo, Então, por exemplo, já aqui numa posição T2, novamente ele é tangente. Então aqui veja que ele tem outra direção, sentido e provavelmente outro módulo também. É possível que um vetor mude direção e sentido e mantenha o módulo sempre? Sim, é o caso do movimento circular uniforme, O vetor muda direção direção a todo momento, e sentido, claro, porque muda a direção, mas o seu módulo ele se mantém constante. E claro, é possível também que ele mude o seu módulo e não altere sua direção e sentido. Mas se é um caso curvilíneo como esse, ele deve alterar tanto módulo quanto direção quanto sentido, dado por essa equação. Essa direção, sentido e módulo são todos dados por essa fórmula, porque lembrando que a fórmula vetorial, dada em componentes, ela não nos dá apenas o valor, ela nos dá também a direção e sentido. Então, basta aplicarmos essa equação que vamos ter o vetor velocidade instantânea em cada momento. Bem, o vetor velocidade, nesse caso, é tangente à trajetória, como demonstramos aqui na figura. É importante mencionar, pessoal, o seguinte, antes, quando falamos de velocidade, nós nos referimos à velocidade escalar, ou seja, somente o valor da velocidade. Nesse contexto de movimento bidimensional, multidimensional, no contexto de vetores, sempre que falarmos velocidade, vamos estar nos referindo ao vetor velocidade. Então, quando dizemos que a velocidade de um corpo é constante, nós queremos dizer que o vetor velocidade é constante, ou seja, ele não pode ser alterado nem em direção, nem em sentido, nem em intensidade, certo? Num contexto vetorial, dizer que a velocidade é constante quer dizer que o vetor velocidade é constante. Esse contexto é muito importante porque quando dizemos assim, no caso de força igual a zero, a velocidade não varia. Sim, a velocidade é um vetor, então no caso de força igual a zero, a velocidade não deve variar nem em sentido, nem em módulo, nem em intensidade. Se a velocidade não varia em valor, em intensidade, mas varia em direção e sentido, quer dizer que tem que ter força. Ou seja, é necessário força para fazer um corpo virar, para fazer um corpo girar. Não é um caso dinâmico, não é um caso nulo do caso, tem dinâmica para fazer um corpo virar. O caso de força igual a zero, o vetor velocidade não varia, então o corpo não varia nem sua velocidade, nem a direção de sua velocidade, nem o sentido. Ele percorre uma linha reta com o mesmo valor de velocidade, com velocidade constante. A segunda questão, poderíamos perguntar também, seria o seguinte: o que significa derivar um vetor, O que seria essa operação de derivada de vetores? Na verdade, a derivada de um vetor é a derivada dos componentes. Nós já aprendemos que um vetor pode ser decomposto em muitos componentes.
E geralmente nos interessa os componentes perpendiculares aos eixos de referência, o que torna a descrição muito mais sucinta e interessante. Então, por exemplo, se eu descrevo o meu vetor r de t em termos de x, y e z de t, então a derivada de rt é aplicar de r de t no tempo, é aplicar a derivada no tempo em todas essas componentes. Só que a derivada é um operador linear. Aplicá-la em todas, né, aplicá-la numa soma de componentes, significa a soma desse operador, dessa derivada nos componentes. Então a derivada no tempo de x, i mais yj mais ek é a mesma coisa que a derivada do x no tempo em i, mais a derivada do y no tempo em j, mais a derivada do z em k. Então, o que nós observamos aqui? Basta a gente decompor os vetores, o que geralmente já vamos ter em mãos, né, o vetor geralmente já vem em termos das suas componentes, e aí aplicar a derivada em cada componente. Essa decomposição é muito importante para a descrição vetorial. E, portanto, a derivada em cada componente da posição vai dar a velocidade em cada componente também. Bem, já que falamos de velocidade instantânea, e já havíamos falado de velocidade média, vamos definir agora, podemos, né, nessa continuação, definir vetor aceleração média e vetor aceleração instantânea. Então, da mesma forma similar que vemos as outras grandezas, também é similar aqui para a aceleração, né? A aceleração média essa definição de aceleração média vetorial é muito parecida com aquela que vimos no caso unidimensional. Então, a aceleração média é a variação da velocidade vetorial sobre tempo, aceleração média vetorial, que significa vetor v de t2 menos vetor v de t1 no tempo 2 menos t1. E, se quisermos a aceleração vetorial instantânea, então aplicamos o limite de ΔV sobre ΔT, que na verdade dá uma derivada do vetor velocidade no tempo, que já definimos anteriormente, né? A derivada de um vetor é a derivada dos seus componentes. Para expressar graficamente a aceleração, vamos ver aqui o seguinte. Dada essa trajetória e dado dois vetores velocidades em tempos diferentes, né? O que seria a aceleração média? A aceleração média, por essa definição, é o v de t2 menos v de t1. Então vamos desenhar o v de t2 aqui separado, é esse vetor aqui, em marrom. E o v de t1, como tem um menos aqui, nós vamos invertê-lo, né? Vamos desenhar, pegamos aqui o mesmo v de t1, só que invertido. Então está aqui, menos v de t1. Como aqui o menos foi colocado no vetor invertido, então é como se fosse uma soma vetorial. Eu uso o método da poligonal. Sai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Isso vai me dar a direção de aceleração média. Mas a intensidade não é essa, porque eu divido aqui pelo tempo, né? Pela variação de tempo. Então pode ser uma aceleração menor ou maior se o tempo for menor que 1. Então, se a variação de tempo for menor que 1. Então, nós vemos que o vetor velocidade média, o vetor aceleração média está descrito aqui por esse vetor vermelho. É um vetor que tem a mesma direção e sentido dessa subtração aqui, v de t2 menos v de t1, e tem intensidade dada por essa divisão, né, desse vetor de cima pelo número de baixo. Então aqui nós temos a descrição gráfica, o desenho gráfico do vetor aceleração média. Já o vetor aceleração instantânea, como ele é uma derivada de v, não faz sentido representarmos ele graficamente neste momento, porque nós temos um gráfico de posições e não um gráfico de velocidade, como tínhamos no caso unidimensional. Mas o fato é que, se nós tivermos a função a de t, podemos determiná-lo em um momento qualquer. Vamos fazer agora um exercício relacionando velocidades e acelerações. O movimento de um corpo em duas dimensões é descrito pelo seguinte vetor posição, dado em metros, né? R de t igual a 2ti mais t ao cubo j. Então, um vetor em duas dimensões, né? Poderia ser 3, mas duas dimensões para facilitar. Qual é o vetor velocidade? Qual é o vetor aceleração média entre 2 e 5 segundos? Qual é o vetor aceleração? E desenhe os vetores r de 2, v de 2 e a de 2 no plano xy. Veja que, prestem atenção bastante nessa notação, R, V e A. O R, o V e o A estão em negritos, então nós estamos nos referindo aos vetores e não aos módulos. É outra forma de notação. Lembra que nós já convencionamos que tanto em negrito como com seta representa uma notação vetorial. E no plano XY, porque nós temos duas dimensões. Só para enfatizar que as representações vetoriais podem ser feitas em uma, duas ou três dimensões. Em uma dimensão geralmente não é necessário, porque aí
temos um caso muito parecido com o escalar. Já em 2 e 3 dimensões, podemos representá-la através de eixos. Acima de 4 dimensões, não podemos, fica muito difícil, né, representar através de eixos. Existem até desenhos em 4 dimensões, mas eles não estão perfeitamente ortogonais. E acima dimensões a mais, não é possível fazer representações gráficas, mas as representações algébricas, ou seja, fazer cálculo, desenhar equações, escrever as equações, calcular, tudo isso é perfeitamente possível. Então vamos resolver o exercício. Primeiramente, qual é o vetor velocidade? Então nós temos aqui o nosso vetor posição, dado o exercício, e para calcular o vetor velocidade, basta derivar esse vetor posição. Derivar esse vetor significa derivar suas componentes. Então vejam, v de t é dr dt. Se eu derivar aqui, ó, no tempo, eu vou derivar o t, né? Fica 2i, mais, derivando t ao cubo, fica 3t ao quadrado j. Então, meu vetor velocidade é 2i mais 3t ao quadrado j. A letra B seria qual a aceleração média? Eu vou fazer aqui embaixo. Primeiro vamos fazer a letra C aqui. Qual o vetor aceleração? Porque é a sequência, né? Eu já derivei o v, já derivei o r para obter o v, agora eu derivo o v para obter o a. Então, a igual a dv dt, se eu derivo aqui, ó, 2i é uma constante, então morreu. Se eu derivar aqui, ó, 6, né, tj, então daqui, o a de t é 6tj. Veja que depende do tempo na componente j. Já na componente x não há aceleração. Então, observem que interessante a dinâmica desse problema. Não há aceleração no componente x, só há aceleração no componente j. Então, como não há aceleração no componente x, o componente x deve ser um movimento uniforme. Enquanto que no componente j, com certeza não é, porque tem aceleração, e também não é uniformemente variado, porque a aceleração depende do tempo. Não é verdade? Bem, agora sim a letra B. Qual é o vetor aceleração média, né, entre 2 e 5 segundos? Bem, está aqui, a aceleração média é a velocidade em 5 menos a velocidade em 2 sobre 5 menos 2, variação de velocidade. Então, velocidade em 5, se a gente usar aqui, ó, 2i, né, não tem tempo aqui, e aqui colocando 5 ao quadrado é 25 vezes 3, 75j, menos a velocidade em 2 dá 2i, mais aqui 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12j, dividido por 3. Fazendo aqui 2i menos 2i, morre a componente i. Fazendo aqui 75j menos 12j, fica 63j sobre 3, que é 21j, a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então veja que a aceleração média também só tem componente j entre 2 e 5 segundos. Pode ser que em outro intervalo de tempo tenha outros componentes. Na letra D, pede para desenhar esses vetores. Então, nós temos 3 equações aqui, pede para desenhar esses vetores em 2 segundos, né? Nós temos as 3 equações de R de t, V de t e A de t, que obtivemos anteriormente. E se a gente substituir em 2 segundos, né? R de 2 aqui vai dar 4i mais 8j em metros. V de 2 vai dar 2i mais 12j em metros por segundo. E A de 2 vai dar 12j em metros por segundo ao quadrado. Então, observem que nós pegamos as equações que tínhamos obtido e calculamos em 2 segundos. Todas elas são vetoriais, vetores de um lado, vetores do outro. Observe também que a aceleração só tem componente j, a aceleração em qualquer momento. Bem, vamos desenhar esses vetores. Como que eu vejo que em 2 segundos o r tem componente i e j, né? Então, temos aqui o vetor r, ó, tem componente i e j. Observem que o R aqui, ó, o componente J é o dobro do componente I. Então, se vocês observarem graficamente nesse desenho que eu fiz usando o próprio Excel aqui, o próprio PowerPoint, perdão, e lá na configuração da seta eu coloquei justamente a altura igual a 8 e a largura igual a 4. Na verdade, eu simplifiquei por 2 para não ficar uma figura muito grande, ou seja, eu fiz um escalonamento, né? Mas eu mantive a proporção do dobro. Então, nessa figura aqui, desse vetor o R aqui de 2 segundos, nós temos uma proporção de 2 para 1 na altura, que é a mesma proporção do vetor. Essa mesma proporção eu vou usar em todas as outras situações. Assim, a mesma escala que eu usei, dividindo por 2, eu tenho que usar nos outros para a figura ser escalonada, né? Está correta. Então, esse vetor em verde aqui é o meu vetor R de 2 segundos. O meu vetor V de 2 segundos, ele é 2i mais 12j. Então, quando eu desenhei ele pelo Excel, pelo PowerPoint, eu desenhei uma seta e coloquei uma proporção de 6 para 1, para que mantivesse essa relação de altura aqui. E deu esse vetor aqui em roxo. Veja que ele é bem mais alto, ele é 6 vezes mais alto do que largo.
o que está de acordo com esta equação. E finalmente o vetor A, né? Veja que o vetor A deu 12J, então ele tem a mesma altura desse vetor V, só que ele é totalmente vertical. Por quê? Porque ele não tem componente I, né? Aqui na tela de vocês, claro, vai depender do tamanho da tela que vocês estejam vendo, mas eu usei uma divisão por 2, né? Ou seja, esse tamanho 12 aqui provavelmente tem 6 centímetros na tela aqui. Claro que dependendo da tela vai estar numa escala diferente. Mas o fato é o seguinte, outra coisa importante, né, que é em relação a esse desenho. Essa trajetória em vermelho eu desenhei, veja que eu coloquei o R, eu coloquei a trajetória aqui num ponto do R, ou seja, significa que o corpo ele estava aqui numa posição em 2 segundos. O vetor velocidade ele tem que ser tangente a essa trajetória, então eu coloquei uma trajetória aqui que fosse tangente a esse ponto, a esse vetor aqui, para representar, né? E o vetor velocidade, o vetor aceleração está nesse sentido. Por que eu presumo que essa trajetória é crescente assim? E por que ela não é, por exemplo, assim, crescente, mas decaindo? Por que ela é dessa forma que eu tentei desenhar aqui? Porque se vocês olharem, pessoal, nós temos situações aqui que logo no começo do movimento o componente y já é maior e nós temos uma aceleração no componente y. Então a tendência dele é crescer cada vez mais, né? Veja que a velocidade também tem componente y maior, que vai aumentar essa posição y mais do que a posição x, e a aceleração vai aumentando cada vez mais essa velocidade. Então a tendência dessa trajetória é que ela aumente muito em y e menos em x. Por isso que é uma trajetória assim crescente. Mas ela não é limitada aqui no x, né? Ela vai continuar crescendo em x para infinitamente, mas vai crescer em y muito mais. Então, isso são umas observações das equações que foram desenhadas. Bem, agora vamos trabalhar com a integração de movimento. Como um exercício mental de memória, vamos lembrar que no caso unidimensional, a gente viu as derivadas, em que a gente chegava do x para o v e do v para o a, e depois a gente viu as integrações, que partindo da aceleração, a gente voltava para a velocidade e voltava para a posição a partir de condições iniciais também. No caso de movimentos tridimensionais ou bidimensionais, multidimensionais, é a mesma coisa, só que envolvendo vetores. Então, segue, né, das definições que se as velocidades vetoriais são derivadas, então basta eu integrar as velocidades para chegar nas posições. E da mesma forma, se as acelerações são derivadas da velocidade, então as velocidades são integrais das acelerações vetoriais, tudo aqui envolvendo vetores, né? A pergunta que surge primeiro, o que é uma integração de um vetor? Da mesma forma, integrar o vetor significa integrar os componentes do vetor, né? Integrar um vetor v aqui é integrar o componente vx na direção y, integrar o componente vy na direção j, e integrar o componente vz na direção k, e assim sucessivamente. O segundo ponto que podemos mencionar é o seguinte: aqui nós temos condições iniciais dadas na integral definida, né? Lá no caso unidimensional, eu tinha tomado uma outra abordagem. Eu tinha usado integrais indefinidas e, a partir da condição inicial, determinado uma certa constante, porque na integral indefinida sai uma constante. Aqui nessa fórmula eu usei uma integral definida e na integral definida não sai constante. Então, onde que eu vou determinar a condição? Aqui nesse t0 e no r0. Então, a condição inicial eu coloco no t0 e no r0. Mas e se desejarmos, por exemplo, usar uma integral indefinida com vetores e determinar a constante por condição inicial, como fizemos no caso unidimensional? Podemos da mesma forma, bastaríamos fazer a integral indefinida, aí vai sair um vetor constante, e depois aplicamos a condição inicial para determinar este caso. Quanto vale essa constante? Eu vou fazer, no exemplo, as duas situações para vocês observarem a diferença e observar que as duas reproduzem os mesmos resultados. Assim como no caso unidimensional, também poderíamos ter usado não a integral indefinida, mas logo a integral definida também. Então, são duas situações similares. De todo modo, o ponto importante a enfatizar, a importância desse conceito de integração de movimento a partir da posição, eu posso derivar e chegar à velocidade, e derivar e chegar à aceleração, tudo no contexto vetorial, assim como eu posso fazer o processo em contrário através da integração. Tendo a aceleração vetorial, eu integro e chego à velocidade vetorial, integro e chego à posição vetorial. Claro que nesse caso eu preciso de condições iniciais. Vamos ver um exemplo.
Dado o vetor aceleração abaixo para um corpo, né, a aceleração vetorial nesse caso é cosseno de TI mais 2J. Então, novamente, um caso bidimensional. Nesse caso, fica evidente que o termo I, né, ele é oscilatório, e o termo J é uma constante, isso na aceleração, né? Bem, é perguntado, calcule o vetor velocidade e o vetor posição do corpo, dadas as condições iniciais. A velocidade em 0 é 0, e a posição em 0 é 2i mais 2j. Observem aqui a notação. Velocidade é um vetor no tempo 0, tempo não é um vetor, igual a 0. Esse 0 em negrito, pessoal, significa o vetor 0, ou seja, o vetor nulo. Ele é como se fosse um 0 com uma seta, né? É 0i, 0j. 0z, 0, todas as unidades que for possível. É 0 em todas as dimensões. Aqui nós temos o vetor r de 0, né? Vetor e tempo. E 2ij e j aqui em negrito são os versores unitários, tá? Quando a gente representa por seta, o versor a gente representa por circunflexo. Mas aqui, como estamos usando negrito na notação de texto, não há diferença entre eles. Mas sabemos, né, fica explícito que i e j são versores unitários por causa da notação. Vamos resolver esse exercício. Então eu quero calcular a velocidade e a posição dadas essas condições iniciais. Então, primeiramente, vamos calcular a velocidade. Veja que nesse caso eu vou usar exatamente a fórmula como eu ministrei ali, usando a integral definida, né? Então, está definida aqui em cima. Então, v de t menos v de t0 é igual a integral de t t0 de a de t dt. Então, a condição inicial é que v de 0 é igual a 0, ou seja, o meu tempo 0 aqui eu já vou substituir pela condição inicial. Meu tempo 0 é igual a 0. Está aqui, ó. E a minha velocidade 0, que é 0, eu já substituo aqui v de t0, né, por 0. Então, veja, eu uso integral definida e já substituo as condições iniciais na própria integral definida. E aqui também, né? Isso evita de eu obter aquela constante e depois determinar a constante. Mas vocês devem fazer da forma que se sentirem mais confortáveis. Então, v de t0 menos 0 igual a integral de t0 cosseno de t i mais 2j dt. Um detalhe aí para quem é matemático, né, talvez soe muito interessante, muito estranho para quem é matematicamente rigoroso, que eu tenho uma integral no tempo com um termo aqui, um limite no tempo. Isso aqui matematicamente não faz muito sentido, porque eu teria que derivar numa variável e substituir numa constante, não é verdade? É verdade. Bem, o fato é que, assim, na física geralmente a gente usa essa notação, usa aqui ao invés de uma constante uma variável, simplesmente para denotar que é a variável do nosso problema. Então eu integro em t e depois substituo t. Matematicamente não está muito correto, mas fisicamente faz sentido porque tempo é uma variável e não uma constante. Então vamos aceitar essa notação porque ela não traz nenhum problema para a gente. Bem, integral do cosseno é seno de t, não é verdade? E integral de 2 é 2t. Então veja que eu fiz a integral componente a componente. Ó. Eu fiz a integral do cosseno, que é seno de t, mantive o i, que é uma constante. E depois fiz a integral desse segundo termo aqui, 2j, que ficou 2tj. O 2 e o j são constantes, somente o t que apareceu por causa da integração. E como eu fiz uma integral definida, eu tenho que integrar em t menos em 0, não é verdade? Então, ou seja, aqui eu tenho que substituir t por t. É aqui que entra a indefinição matemática. Mas, fisicamente, não tem problema nenhum. Então, a gente usa comumente esse tipo de notação. Bem, então, v de t, esse 0 aqui já morreu pela condição inicial, né? V de t igual, aí, seno de t. Quando substituo em t, ó, eu obtenho seno de ti mais, substituindo t por t, 2tj. E quando eu substituo 0, seno de 0 é 0 e 2 vezes 0 é 0. Então, v de t igual seno de ti mais 2tj. Essa é a função velocidade, né? Lembre-se, no caso unidimensional, a gente obtinha uma equação e depois usava uma condição inicial. Por que aqui eu obtive direto, sem usar a condição inicial? Na verdade, eu usei a condição inicial. Quando eu substituí esse t0 aqui na integral definida por 0 e substituí o v de t0 por 0, também, porque essa era a condição inicial, eu estava usando a condição inicial. Então, a integral definida aqui me permite obter o resultado diretamente, sem ter que fazer uma substituição de condição inicial depois. Bem, agora que eu calculei v de t, eu vou calcular o r de t. E vou proceder de forma diferente. Eu vou usar uma integral indefinida e obter uma constante para vocês observarem como também dá certo. Então,
eu já obtive o nosso vetor velocidade, vamos lembrar da nossa fórmula. O R de t menos R de t0 é a integral definida pela nossa fórmula de V de t. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar R de t menos, ao invés de assumir a condição inicial, eu vou usar uma constante, que vai sair da integração. E a minha integral vai ser indefinida. É por ela ser indefinida que sai uma constante, né? Na verdade, eu poderia usar R de t aqui, integral mais uma constante, né? Como nós fizemos no caso unidimensional. Então, eu uso a integral indefinida da velocidade vetorial, que nós já vimos aqui, seno de ti mais 2tj. Então, está aqui, seno de ti mais 2tj. Agora, integrando essa função, eu integro a primeira, a integral do seno dá menos cosseno de t, e a integral de 2t dá t ao quadrado, né, porque é a derivada dá 2t, então t ao quadrado, j. E por que não saiu uma constante de integração aqui? Saiu, é porque eu já tinha levado ela para o começo, é como se tivesse saído um mais c aqui, e eu levei ela para cá, né? É mais ou menos o que eu fiz no caso unidimensional, quando eu saía com uma constante c', juntava com c, então pode aparecer 10 constantes, eu junto todas elas. Então, como é uma integral indefinida, tem que sair uma constante de integração, que no caso é vetorial, porque são vetores. Mas essa constante de integração já está lá, ó, já está lá. Então, agora sim, ó, tendo essa equação, né, R de t menos c, vetor c, menos cosseno de ti mais t ao quadrado j, agora eu vou substituir a condição inicial, R de 0 é igual a 2i mais j. Quem é R de 0? R de 0 é eu colocar 0 aqui, ó. Leva esse c para o outro lado, né? Vamos lá, quem é R de 0? R de 0 é menos cosseno de 0, i, mais 0 ao quadrado, j, mais o c, ó. Esse menos c, né? Como eu quero R de 0, menos c, que eu tinha já tirado aqui, vai para o outro lado, mais c, certo? Isso tem que ser igual a quem? 2i mais 2j, que é a condição inicial, 2i mais 2j. Resolvendo essa equação aqui, né, ficou um pouco embaralhado aqui no slide, mas resolvendo essa equação, né, implica que, ora, aqui eu tenho, pessoal, cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, né? Então, eu fico menos i, certo? E 0j. Então, menos i mais c igual a 2i mais 2j. Passa esse i para o outro lado, soma com 2i, fica 3i. Então, c igual 3i mais 2j. C é vetor, claro. Então, eu determinei a constante. Observe que eu fiz de forma diferente do caso anterior. No caso anterior, eu usei integral definida e a condição inicial ia diretamente aqui na integral definida. Nesse caso, eu usei integral indefinida e depois de obter a equação com uma constante, que eu posso deixar aqui do outro lado tranquilamente, eu substituo a condição inicial para determinar a constante. Isso é cálculo, tá? Isso vocês vêem no cálculo como fazer isso. Já vimos no nosso curso de movimento unidimensional também. Não é nada de novo. É um procedimento padrão. Bem, já que determinei a constante, agora eu substituo, ó, R de t é igual menos cosseno de ti mais t ao quadrado j mais aquela constante que eu determinei, 3i mais 2j. Então aqui nós já temos o nosso R de t e nós podemos ainda escrevê-lo de uma forma melhor, porque aqui eu tenho i, aqui eu tenho i. Então eu vou fatorar os termos na direção x e na direção y. Na direção i, né, eu tenho menos cosseno de t mais 3, na direção i, e na direção j, t ao quadrado mais 2j. Então, esse é o meu R de t. Observe que se eu derivar esse valor, derivada de menos cosseno, né, é seno. A derivada de 3 é 0, então vai dar seno i, e aqui vai dar 2t, derivada de 2 é 0, 2tj. Então, seno de ti mais 2tj. E se eu derivar o seno, eu fico derivado do seno, que é o cosseno, i mais 2j, que é justamente a minha aceleração. Então, o nosso processo de integração está correto e ainda é condizente com as condições iniciais, né? Veja que se eu colocar R de 0 aqui, ó, colocar 0, cosseno de 0 dá menos 1, mais 3 dá 2i, e aqui dá 2j, ou seja, 2i mais 2j, que é o R de 0, certo? Então, qual a informação que eu tenho para passar para vocês? Trabalhar com vetores é muito parecido com trabalhar com escalares, no sentido de que vocês têm que manter as componentes. Vocês têm que fazer o trabalho componente a componente. Vocês fazem para o x e faz para o y e faz para o k separadamente. Não misturem componentes. Se vocês não misturarem componentes, o cálculo vai dar certinho, ok? Então, com esse exercício, nós terminamos esse conteúdo de
movimento multidimensional.